No dia 20 de julho, em uma decisão inédita e pouco comum, a Justiça de Mato Grosso condenou um pai a pagar uma indenização de R$ 151 mil à filha por abandono afetivo. Esse tipo de ação tem chegado com frequência aos tribunais de todo o país e ainda gera muita discussão. Afinal, o amor tem preço? Para falar sobre esse tema tão polêmico, o quadro Direito em Pauta desta segunda-feira recebe o advogado Naime Martins Moraes. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, satisfação, alegria minha estar nesse programa aqui. Inicialmente, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que caracteriza, conceitue para a gente, exemplifique aí, o tal abandono afetivo. O que é isso? É muito importante essa questão, porque nós estamos vivendo na era do afeto, do amor, como patrimônio, como valor da família. E o fato de você ter esse abandono afetivo, nada mais do que a indiferença. A indiferença, Antônio Carlos, é um dos sentimentos mais odiosos, mais repudiados dentro da sociedade, do meio civil de um modo geral. Então, um pai que deixa, assim, no canto ou simplesmente ignora a realidade desse filho ou dessa filha, ele está criando um mal muito grande, além de, como fundamentou o magistrado, infringir a norma, infringir a lei, porque a lei brasileira, ela impõe que é dever da família, é dever do pai e da mãe cuidar, proteger do filho. Então, a partir do momento que você não cuida, que você não protege, que você não cuida dele, você está infringindo a norma. O senhor está falando aí da relação pai-mãe com filhos e filhas. Agora, pode ser o contrário também? O abandono afetivo de filhos para com os pais, do marido com a esposa, entre irmãos, entre primos, entre sobrinho e tio? Não. Ou não, é mais restrito a pais e filhos? Calma, né? Não, é só para a gente entender melhor, porque às vezes daqui a pouco estão acontecendo ações judiciais também relacionadas a isso. Pega a moda. Não, vamos com calma. Vamos, entre pais e filhos, perfeitamente legítimo essa questão. Entre os avós, com relação ao contrário, tanto o pai para com o filho, como o filho para com o pai. Nessa situação que você tem da decisão aqui de Mato Grosso, você tem o que? A filha que entrou com ação contra o pai. Poderia o pai entrar por abandono afetivo contra a filha? Sim. Essa questão dos colaterais já é uma coisa mais complexa, aí mais complicado, mais difícil, vai depender da situação em si. Agora, o que se questiona, e aí no caso eu vi pela imprensa mesmo, o que se questiona no caso do pai que foi condenado pela justiça, é que no caso seria o amor que estaria sendo cobrado e não um valor, dinheiro. Qual que é a explicação para isso e qual que é a explicação jurídica para isso? Essa, vamos dizer, essa multa ou essa indenização pecuniária diante da falta da afetividade? Na verdade, esse valor monetário, financeiro, essa pecúnia, ela vem mais no sentido de punir, né? O que o filho clama, o que o filho quer é: eu estou aqui, pai, eu estou aqui. Essa situação, Antônio Carlos, ela é tão forte, tão grave, que a necessidade da identidade, de conhecer o pai, do colo, do carinho do pai ou da mãe, ela é tão importante, tão grave, que você vê que as crianças que foram adotadas, foram para outros países, elas estão lá nos outros países desesperadas na internet, buscando a identidade dela, buscando a filiação dela, quem é o pai, quem é a mãe, de onde ela saiu. Então, isso é muito grande. Agora, exemplo do que acontece em outros processos judiciais, vamos pegar o caso aí da Lei Maria da Penha, que além de punir o agressor, tem também todo um trabalho aí preventivo para evitar futuras agressões e até um tratamento do agressor. No caso desse pai ou da mãe que abandona afetivamente um filho ou uma filha, além de uma pena pecuniária, do caso da multa, da indenização em dinheiro, poderia também ter um trabalho psicossocial para orientar esse país, que o senhor acabou de dizer aí, quer dizer, não transformar esse filho em filha numa coisa, num objeto, ou terceirizar a criação, a educação, e sim ter uma relação afetuosa aí entre pai e filho? Poderia sim. É muito importante os pais entenderem, principalmente, a importância e o valor da educação, o valor da presença deles. Essas situações ocorrem, Antônio Carlos, normalmente por influências externas. Vamos pegar um exemplo comum, rasteiro, onde o cidadão tem um filho em uma relação amorosa e ele se casa e constitui uma família. E aí ele vai passar a ter outros filhos com aquela família, com aquela esposa, com aquele marido. Existe uma ciumeira aí, tem a influência daquela mulher com que ele está convivendo,
de negar esse filho. Então, às vezes, ele é proibido pela mulher, pela esposa ou pelo marido de conviver com esse filho, em detrimento do quê? Aí entra uma concorrência entre os filhos dela, os meus filhos, e o filho daquela outra, né? Então, essa situação ela é muito grave. E, às vezes, o homem covarde, ou a própria mulher também, nessa situação de não enfrentar aquela situação com a família, ela acaba deixando essa situação acompanhando. Mas é importante o que você falou, que os pais tenham esta consciência desse dever, desse direito da criança. Até para não ser punidos, né? Com certeza, com certeza. Muito obrigado pela sua presença ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.